Sabe aquela história que todo mundo acha que conhece de cor? Pois é, às vezes, bem nas entrelinhas, existe outra história. Uma que foi deixada de lado por muito tempo. Hoje, a gente vai mergulhar no mito de Lilith, a primeira rebelde. O ponto de partida é uma pergunta que, olha, já mexe com uma base fundamental. E se a história não estiver completa? E se antes de Eva já existia outra mulher no paraíso? Bem, para encontrar a Lilith, não adianta procurar na Bíblia tradicional, no livro de Gênesis. Ela não está lá. A história dela surge bem depois, em textos do folclore judaico, lá da Idade Média, como o Alfabeto de Ben Sira. Eram obras que tentavam, preencher umas lacunas, explorar uns mistérios dos textos sagrados. É nesse universo que o mito dela floresce. E essa história já começa com um conflito, uma discussão bem no coração do paraíso que acabou definindo o destino dela para sempre. A premissa que muda absolutamente tudo é essa aqui. Lilith não foi criada da costela de Adão. Não, ela foi feita do mesmo barro que ele no mesmo momento. Ou seja, na origem, eles eram iguais. Ponto. Não existia hierarquia. E aqui a coisa pega fogo. Quando Adão exigiu que ela se submetesse, a resposta da Lilith foi um questionamento direto, fundamental. Por que eu deveria ficar por baixo? Nós dois fomos criados da mesma forma. A recusa dela não era só sobre uma posição física, claro, era sobre um princípio de igualdade, uma baita declaração. Diante da situação, Lilith não ficou esperando para ver o que ia acontecer. Ela agiu. Se recusou a ceder, e segundo a lenda, ela pronunciou o nome sagrado de Deus, um ato de poder extremo, e usou isso para se libertar. Ela escolheu ir embora em vez de se submeter. Ela mesma traçou o seu destino. Mas essa liberdade, claro, teve um preço. Depois que ela deixou o Éden, a história sobre Lilith foi completamente transformada. Aquela mulher que só queria igualdade acabou sendo pintada como algo muito, mas muito mais sombrio. Na Cábala, que é uma tradição mística judaica, Lilith deixa de ser só uma personagem para virar um arquétipo poderosíssimo. Ela passa a ser a representação da energia feminina selvagem, instintiva, indomável, basicamente tudo aquilo que uma sociedade patriarcal não conseguia ou não queria controlar. E para entender o mundo simbólico para onde ela foi, a gente precisa falar sobre as Clipófite. Pensa nelas como se fossem o lado B da criação, sabe? O lugar onde ficam as energias que foram reprimidas, que estão em desequilíbrio. Foi para esse reino que a Lilith foi. E nesse lugar ela não está sozinha. A Cábala muitas vezes une ela a Samael, o arcanjo da severidade, do julgamento. Juntos, eles formam uma espécie de casal sombrio, um poder que representa uma força completa, que age fora da ordem divina que todo mundo conhecia. O mais curioso aqui é perceber como Lilith virou um tipo de depósito, sabe? Um lugar para jogar todas as qualidades que a sociedade da época temia ou reprimia nas mulheres. Ser assertiva, ter uma sexualidade livre, ser independente, tudo isso foi projetado nela e carimbado como algo perigoso. Mas as histórias, elas evoluem, né? E a da Lilith passou por uma das reviravoltas mais impressionantes que se pode imaginar. Ela foi de uma figura de medo para um ícone de celebração. E essa grande virada aconteceu no século XX, com o crescimento do feminismo, da psicologia que começou a explorar nosso inconsciente e de novas correntes espirituais. A figura de Lilith foi totalmente reexaminada. As pessoas começaram a ler a história dela com outros olhos. A mudança foi, assim, da água para o vinho. A demônia virou um símbolo de poder. A história que era para dar medo virou uma inspiração. O que antes era visto como a queda dela, hoje é visto como a sua maior força, a coragem de escolher a si mesma. Hoje, em muitas correntes de espiritualidade, Lilith é sinônimo de libertação. Ela é vista como a força que inspira a busca pela autonomia, a cura das feridas de repressão e a luta por justiça. Ela se tornou o arquétipo da mulher selvagem, aquela parte mais autêntica e livre da nossa psique. Essa releitura se tornou tão forte que ultrapassou a espiritualidade e foi parar nos céus. Na astrologia moderna, Lilith não é um planeta ou uma estrela, mas um ponto simbólico, um cálculo na órbita da Lua que ficou conhecido como a Lua Negra. Então, no mapa astral de alguém, a lua negra Lilith aponta para aquelas partes mais profundas e reprimidas. Não tem a ver com maldade, mas sim com poder bruto, com desejos inconscientes e, o mais importante, ela representa aquela área da vida onde a pessoa simplesmente não abre mão, não faz concessão.
Certo. Então, depois dessa viagem toda, do Éden para a Cabala, das estrelas para a psicologia, qual é o legado da Lilith hoje? O que essa figura tão antiga tem a nos dizer agora? Psicologicamente falando, Lilith é um arquétipo com muitas faces. Ela é a rebelde, que bate de frente com uma autoridade injusta. Ela é a exilada, que aprende a florescer fora do padrão. E talvez o mais importante, ela é o eu sombra. Aquela parte de nós que a gente costuma rejeitar, mas que guarda um poder gigantesco. Na essência, no ponto crucial, é isto. Ela é a personificação do não. É o poder de colocar um limite, de recusar aquilo que nos diminui, de defender a própria integridade. A história dela nos lembra que a liberdade de verdade, às vezes, significa escolher o desconhecido, o deserto, em vez de uma segurança confortável que custa a nossa própria alma. No fim das contas, a jornada de Lilith nos ensina sobre integração. Ela mostra que a gente não se torna uma pessoa completa rejeitando as nossas partes escuras, mas sim abraçando, entendendo e descobrindo o poder que existe nelas. Se uma frase pudesse resumir o legado dela, com certeza seria esta: eu sou minha própria definição. Lilith é o grito ancestral de autoafirmação. É a declaração de que ninguém, nem mesmo uma ordem divina, tem o poder de nos definir. A definição vem de dentro. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. Na nossa busca por um paraíso pessoal, seja aceitação, sucesso ou segurança, que partes essenciais de nós acabamos deixando para trás, exiladas no deserto da nossa própria alma? A história de Lilith é um convite para a gente ir buscar essas partes de volta.